A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo, A de tudo. Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, Então, eles rejubilando. já Eles já tinham sido eram criados. anteriores a isso. Tá. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria Entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos, a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente, ele já conhecia tudo isso, mas ele cria Ah, para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus, né? Então, a guerra espiritual é assim. Agora, você fez uma pergunta boa, porque, na verdade, a hierarquia se mantém. E o poder e as habilidades e capacidades Não- eles também não se perdem. mantêm. Por exemplo, Lúcifer, era um querubim. ele era um querubim. No livro de Judas, Mas o querubim não é o mais poderoso na hierarquia, né? então, querubins e serafins, alguns colocam os serafins acima, É. porque eles estão Olha lá, ó, os serafins os são 9 aquele... coros. Então isso daí na verdade é uma lista da Igreja Católica, Sei. e eu concordo com a maior parte disso, mas a questão, por exemplo, de serafins e querubins, a Bíblia não deixa claro Quem é mais quem é poderoso. maior. Tá. Algumas pessoas dizem que os serafins são maiores porque eles são aqueles seres angelicais que estão na presença do trono de Deus. Eles têm 6 asas e 2 das asas cobrem os olhos, Pra não ser fulminar. não ser fulminado pela glória de Deus. Então, assim, Tão próximos. de tão próximos que eles estão. Por isso que alguns os colocam lá. Mas a Bíblia fala que Lúcifer era Querubim. acima de todos eles. Ele é um querubim. Então faz mais Ele sentido. é o único que a Bíblia fala que é um querubim ungido. Existem outros O que querubins. quer dizer um querubim ungido? A unção significa... a palavra vem do hebraico de shemen, que significa óleo. Tá. Você derrama um óleo sobre a cabeça de um rei e dessa maneira você declara que ele é autorizado pelo Deus dos deuses para ser o rei da nação de Israel, por Entendi. exemplo. Agora, isso significa o quê? Capacitado para uma obra específica. Qual era a obra de Lúcifer? A Bíblia diz que quando Deus criou a música, todos os instrumentos musicais faziam parte das vestes de Satanás. Olha que tremendo. Ele era o líder da adoração no céu. Então a Bíblia fala que nas suas vestes tem os símbolos sonoros, tem os instrumentos de corda. A música foi criada para que ele adorasse a Deus no céu. Então, alguns afirmam que não havia nenhum outro tão poderoso quanto ele, a ponto dele ter saído e levado tanta gente. Mas isso é discutível. Mas É discutível? é discutível, porque nessa lista, por exemplo, os serafins estão acima. Nesse sentido. Porque, por exemplo, não sobre ele ter caído. Na rebelião, ele não levou nenhum serafim. O que ele levou? Levou querubins, levou principados. Ele é um querubim que foi, então não é impossível que ele tenha levado um outro querubim. A Bíblia não menciona isso, mas ele era um querubim. Mas principados e potestades ele levou com certeza. Então, quando você vê lá no livro de Judas, né, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a gente chama de capítulo 1, mas na verdade só tem aquele capítulo 1, né? Diz que
Satanás estava lutando com Miguel, o arcanjo Miguel, pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, Sempre coloca o Miguel como o que luta com Satanás. Por quê? Porque ele é o mais poderoso? porque, assim, na verdade, Miguel, ele é o príncipe de Israel. Nós, quando falamos de principados, a gente vai perceber que eles têm uma jurisdição Territorialidade. geográfica, territorialista. Entendi. Então, Miguel está relacionado a Israel. Sempre é Miguel que tem a ver com Israel.